A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil que nos dão a honra em mais uma live e também pelo nosso programa A Voz do Pastor, na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Estamos alegres, felizes porque estamos na presença de Deus em mais um dia que Ele tem nos concedido de estarmos vivos na face da terra. Queremos de todo o nosso coração agradecer a Deus por essa oportunidade, Estamos juntos aí conectados para ouvirmos e falarmos também da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E convidando os nossos irmãos, para que de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, estejam conectados conosco em nosso programa. E não esqueça também, de se inscrever no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. E também no Facebook, peça sua amizade, para nós que é Raimundo Clenir. E aqueles que não têm, o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM, para instalar no seu celular, nos peça que nós, com todo prazer, enviaremos para você. E você ali tem, por 24 horas, louvores para você ouvir e também o programa para que você possa assistir. Tá bom, meus irmãos? Vamos nós, então, meditar numa palavra de Deus que Deus tem colocado em nosso coração nesta manhã, que fica na Epístola dos Efésios, igual Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6, do versículo 10 a seguir, que nos diz assim a Bíblia Sagrada: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E disse Paulo também: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Meu Deus, uns são embaixadores fora dos países, E Paulo embaixador em cadeias. Paulo teve preso por várias vezes, Para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando nós vimos Paulo falando sobre esta guerra espiritual
principalmente agora, nos últimos dias da igreja em que estamos vivendo, no qual o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, Satanás, ele tem se levantado com uma fúria muito grande, não só contra o povo de Deus, mas contra toda a humanidade da terra. Sabendo que os seus dias, estão contados, para que ele seja julgado e lançado no inferno por toda a eternidade, demais, ele jamais sairá de lá. Ele está usando de todas as forças que ele tem e de todo o seu exército de espíritos malignos para colocar enfermidade, para colocar seres humanos uns contra os outros, para guerrearem uns contra os outros. E nós precisamos mais que nunca estarmos revestidos. Precisamos, em primeiro lugar, estar em comunhão com Deus. E aqui diz ele no versículo 11, revestivos. Quer dizer, nós já temos a nossa veste, mas nós temos que nos revestir de uma veste espiritual, para que possamos combater contra as astúcias ciladas do diabo. Uma das coisas em que o diabo descobriu, e ele sabe, e ele é ardiloso em fazer isso, é aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que ele jogaria nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, irmã contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa. Então, aqui Paulo está dizendo que esta guerra carnal, ela não nos leva a nada. Então nós temos que nos revestir, nos revestir de autoridade, nos encher de unção de graça para poder guerrear com força e vencer as potestades malignas. Diz a Bíblia assim, as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quando ele fala assim desses dominadores neste mundo tenebroso, Paulo está falando dos espíritos malignos, dos demônios que agem neste mundo perdido, que agem no ar. Estas potestades, elas trazem enfermidades, vírus, doenças muitas vezes incuráveis, a qual quando a medicina descobre uma, a ciência descobre uma, vem outra. Então, estas forças espirituais do mal, elas têm dominado este mundo tenebroso. E se nós não estivermos em Cristo alicerçados na rocha, muitas vezes esses espíritos malignos das trevas, e é por isso que muitas pessoas estão desvanecendo da fé. É por isso que muitas pessoas que até então antes andavam na caminhada de fé, glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, manifestavam a sua alegria diante de Deus, elas pararam na caminhada. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, durante o dia em que andamos, muitas pessoas, numa média de 50%,
que são conhecedores do Evangelho e pararam na caminhada. E a Bíblia nos diz, né, de que um dos maiores sinais, fala Paulo, do arrebatamento da igreja é a apostasia. E a apostasia são pessoas que já provaram do amor de Deus, andaram nos caminhos do Senhor e não conseguiram perseverar na caminhada de fé. Desistiram, apostataram, pararam. A paz do Senhor aí, a nossa amada irmã Martinez, né, que está nos assistindo. A nossa irmã também, Anne Perônia, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e demais irmãos que vão adentrando na nossa live. E vamos dizer também que no final de cada programa estaremos orando por você. E como eu vinha falando, de que hoje nós vivemos muitas vezes correndo atrás dos soldados e soldadas feridas, deixando muitas vezes de ganhar almas que ainda não conheceram a Jesus. E o inimigo, como ele é ardiloso, como ele é sorrateiro, como ele usa de astúcia, ele não vai matando, ele vai ferindo os soldados na caminhada. E como ele vai ferindo os soldados na caminhada, muitas vezes nós temos que deixar de fazer visitas naquelas pessoas em que não conhecem o Evangelho para estar socorrendo os nossos irmãos que estão feridos, as nossas irmãs que pararam na caminhada. E aqui eu vejo Paulo dizendo, no versículo 13, tomai, portanto, né? Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é espiritual. Ela não é carnal. Porque o inimigo, ele também é espírito. E nós lutamos contra alguém que nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Então, às vezes ele age dentro da nossa casa, ele age na cidade, ele age no bairro, ele age em uma nação, e as pessoas não se dão por conta que é o inimigo agindo, colocando desavença, colocando guerra, colocando uns contra os outros. Então, Paulo diz aqui para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O que é que nós precisamos? De ter resistência, de não voltar atrás, de seguir em frente na caminhada de fé, levantando a nossa cabeça, né? Para que nós possamos resistir no dia mau. E no dia mau, nós estamos vivendo. Jamais vivemos dias tão difíceis como os dias em que nós estamos vivendo. Aí disse Paulo, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O que é permanecer inabalável? É não ficar conturbado, não ficar desconfiado, né? É inabalável. O que é algo inabalável? Que não se abala. Que não se abala. A Bíblia diz no livro de Salmos, né? Que os montes de Sião não se abalam. Davi falou, né? No livro de Salmos. Aí depois, diz no versículo 14, pois estáis firmes, cingindo-vos com a verdade, e vesti-vos da couraça da justiça. Nós temos que viver em justiça, porque o justo viverá pela fé.
o justo viverá pela fé. Que fé é esta? É uma fé inabalável que nós temos que exercer tão somente em Cristo Jesus e na sua palavra. O que acontece? Acontece que nos dias que estamos vivendo, muitas pessoas não têm resistido porque elas estão saindo fora da palavra. Elas não estão, dentro da palavra verdadeira e seguindo os mandamentos do qual Deus nos deixou para que nós viéssemos seguir. Vamos adiante. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, não é com a sabedoria humana, não é com a inteligência humana, mas é calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. A Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? A palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou. E João 8,36, disse Jesus, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui foi João que falou, Qual é o Filho que ele está falando? João está falando de Jesus. Se ele nos libertar do mundo de trevas, através da sua palavra, a nossa vida será mudada. Mas é uma pena que muitas pessoas ouvem a palavra, mas a palavra não encontra lugar para morar. A palavra de Deus não encontra lugar na vida delas. E aí, o Evangelho não pode transformar a vida de uma pessoa quando ela não abraça ele, quando ela não dá lugar para que o Evangelho venha fazer a obra de transformação na sua vida. Precisamos mais que nunca pregar o Evangelho genuíno, que o Evangelho vai transformando a vida das pessoas. Elas vão mudando seu caráter, sua postura, suas atitudes, E aí realmente o Filho pode transformar através da palavra. Vamos à frente. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma das coisas que eu sempre me lembro de orar também é pelos missionários e missionárias no campo de batalha, porque eu fiz a obra missionária. Eu sei o preço que é tu querer ficar em casa, na tua residência, com a tua família, e tu tem que ir para cidades, bairros, distante do teu lar, muitas vezes dormir em lugares não muito confortável, muitas vezes você não ter aquele alimento, que você gostaria de te alimentar, a tua caminha quentinha para poder deitar, o chuveirinho para tomar banho a tempo e hora, você não tem. Já tive que dormir dentro de igrejas, humildes, simples. Já tive que dormir dentro de carro, tapado com um cobertorzinho. Já tive que muitas vezes, dividir a comida. Já tive que muitas vezes tomar café sem açúcar, porque não tinha. Muitas vezes, ter que repartir o pouquinho com outras pessoas. Então a obra missionária, e aqui Paulo está dizendo, glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está fazendo me lembrar que no campo de batalha, no campo de guerra,
missionários e missionárias que têm o coração voltado para ganhar almas, eles choram às escondidas. Saudade da família, saudade da igreja que ele congregava, saudade dos parentes, saudade dos amigos. Mas ali muitas vezes, pela madrugada, nos lugares onde eles se encontram, ninguém vê as suas lágrimas. Ninguém vê o que eles estão passando. Por isso que Paulo está dizendo aqui, para nós vigiar e orar por todos os santos. Porque agora nas últimas horas ainda sabemos em que um país comunista e fora mataram 30 pastores, 30 cristãos, tocaram fogo em muitas igrejas. É a perseguição contra o Evangelho. É a Bíblia se cumprindo. É a palavra se cumprindo. É a revolta do inimigo. É a revolta satânica contra a palavra do Senhor. Mas o diabo pensando que ele matando os crentes, que ele matando as lideranças, que ele matando os missionários e missionárias, ele estará contribuindo para alguma coisa. Não. É diferente. Eles estão perdendo a vida aqui, mas estão ganhando a vida na glória com o Senhor. Por quê? Porque eles não estavam fazendo nada mais, nada menos do que levando a palavra, que é ganhando almas para o reino do Senhor. E esse evangelho que nós estamos vendo muitas vezes nos dias de hoje, da riqueza, da fama, da luxúria, do pix, do muitas fortunas, do muito dinheiro para pregar, que só vão pregar em lugares grandes, só vão cantar, né, nos grandes ginásios. E hoje ficou como um salão de baile no tempo antigo, tem que pagar um rio de dinheiro para entrar, senão não entra. Tem que pagar um alto cachê. Que evangelho é este? Se a Bíblia diz que nada trouxemos e nada iremos levar. Se a Bíblia diz que de graça recebeis e de graça dai. Nunca cobrei um centavo para fazer a obra missionária. Nunca cobrei uma gota de gasolina sequer. E dá para contar nos dedos as ofertas em que ganhei para cobrir a despesa. O evangelho é cruz. Evangelho é sacrifício. Evangelho é luta. Evangelho é amor pelas almas. E não amor pelo dinheiro. Mateus 6,24 diz a Bíblia Sagrada que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou amamos a um e odiamos o outro. Diz Mateus aqui, ou amamos a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus da luxúria, o Deus do ouro, o Deus da prata. E o nosso amor tem que ser pelas almas. E a Bíblia diz mais, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o nosso tesouro não está nos céus, que é Cristo Jesus, e estiver aqui na terra, nós estamos ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fizemos a obra de Deus por amor, Ele supre as nossas necessidades. Ele não deixa faltar nada, desde que nós façamos a sua obra para ganhar almas. E a Bíblia diz, né, em Provérbios, que sábio é o que ganha almas. E hoje, esta sabedoria humana, esta sabedoria terrena, esta sabedoria do homem, eles estão usando de uma psicologia barata para muitas vezes enganar as pessoas, né?
para ganhar fama. Mas a fama não leva em lugar nenhum, porque muitos famosos já tiraram a sua própria vida, porque o dinheiro não supriu a sua necessidade espiritual. E eu quero fazer uma leitura que, oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a unção dele, eu estou sentindo a glória dele. E Paulo diz aqui, não sou eu, é Paulo que está falando, é o servo do Deus Altíssimo, é aquele que Jesus escolheu para ser um missionário no meio dos gentios, para levar a mensagem da cruz no meio do povo gentil. No capítulo 9 de Atos, foi aonde Jesus brada e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz para o Senhor: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele perseguia a igreja, o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele. E Paulo, né, que o nome era Saulo. Seja bem-vindo, meu irmão Claudemir Pinheiro, Deus abençoe, meu amado. Seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia aí. Aí diz Paulo no capítulo 1 da Epístola aos Coríntios, e versículo 8, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Viu? Então, pregar o evangelho, pregar a um Jesus que foi crucificado, é loucura para os que se perdem, para aqueles que perecem, mas para nós, diz Paulo, aleluia, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Seja bem-vinda também a nossa missionária irmã Márcia Colombo, a nossa irmã Martinez Silva. Deus abençoe a cada um de vocês. Certamente, disse Paulo, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo está dizendo aqui, vocês não entendem não. Vocês não entendem não. Não adianta pregar para vocês, porque a palavra da cruz, pregar sobre alguém que esteve na terra, que deixou o seu lar celestiais, que deixou o seu trono de glória e veio, transformou-se como homem na face da terra e entregou a sua vida, foi morto e ressuscitou após o terceiro dia. Para vocês que são incrédulos, para vocês que não creem, isso é loucura, mas para nós, disse Paulo, é poder de Deus. E ainda diz mais Paulo, pois está escrito, diz a Bíblia, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A Bíblia é tão tremenda, a palavra do Senhor é tão gloriosa, que aqueles que pensam que são, não são. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que ele abate o soberbo e exalta o humilde. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Oh, glória! E aqui Paulo está dizendo, destruirei, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aquele que pensa que é, não é. Aquele que pensa que sabe, não sabe. Porque a Bíblia chega a dizer também que se essa sabedoria deles e essa inteligência deles fosse uma sabedoria sábia mesmo, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. Eles teriam entendido, eles teriam sabedoria para entender que ele realmente era o Filho de Deus. Sabe de uma pessoa que não tinha sabedoria e se arrependeu depois? Foi o soldado, aquele soldado que atravessou Jesus com uma espada. Diz a Bíblia que depois que ele atravessou Jesus com uma espada, que Jesus expirou, ele bateu no peito e disse bem assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Depois ele soube. Depois que ele veio entender, se ele tivesse sabedoria,
não tinha crucificado Jesus. Se eles tivessem sabedoria, não tinham atravessado Jesus com uma lança. Se eles tivessem sabedoria, não tinham levado até a cruz do Calvário. Se eles tivessem sabedoria, eles não tinham cuspido no rosto. Se eles tivessem sabedoria, não tinham bebedado ali um caniço com uma esponja para fazer o mestre naquela agonia, fazer com que ele tomasse aquele vinagre. E aí vamos mais, meus queridos e amados irmãos. E aí no versículo 20 do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz Paulo aqui: onde está o sábio? Uma pergunta. Onde está o escriba? Escriba é os que faziam as leis, né? Que escreviam as leis. Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Oh, glória! Eu acabei de dizer para vocês que sábio é o que ganha almas. Que Deus abençoe os meus irmãos aí. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quando Deus está dizendo aqui, através da boca de Paulo, está dizendo vocês, ou que se fazem que são sábios, vocês que acham que a inteligência de vocês vai além da sabedoria de Deus ou da palavra de Deus, vocês são loucos. Loucos são vocês, não são nós. Sábios somos nós que escolhemos o caminho da verdade. Sábios somos nós que conhecemos a verdade. Vocês são loucos. Essa sabedoria de vocês é uma sabedoria louca. Para Deus não serve para nada. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo. Paulo, eu quero te dar um abraço, Paulo, quando chegar na glória. E eu quero dizer, aleluias, que eu era apaixonado pelas cartas, pelas epístolas. Paulo, mesmo dentro de prisão, mesmo encarcerado, escrevestes muitas cartas, escreveste muitas epístolas. Mesmo dentro da prisão, quando tu estava, os homens não conseguiram calar a tua voz. Não conseguiram calar a tua voz. Paulo, e eu quero dizer para ti, assim como eu vou dizer para Jesus, valeu a pena, Senhor, sofrer por amor do Evangelho. Valeu a pena, Jesus, ser criticado, ser chamado de crentinho, ser chamado de pastorzinho. Valeu a pena nos chamarem de louco. Valeu a pena, Jesus, nos chamar de louco na face da terra. Mas a Bíblia diz que os loucos não errarão à porta do céu. Aqui diz Paulo, né? Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, disse Paulo, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eita glória! Ô Satanás, tu pega as tuas bagagens, ô Satanás, pega as tuas mochilas e vai embora, porque o teu lugar já está reservado. Esta igreja ama a Jesus. Nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Quando ele vertia o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava dizendo para ti, Satanás, eu estou pagando o preço da alma dos meus filhos. Eu estou pagando o preço do meu sangue carmesim para salvar a humanidade perdida. Oh, glória! Porque, disse Paulo no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os homens pensam que são. Os homens se gloriam na sua sabedoria. Mas nós, disse Paulo, vamos continuar pregando a Cristo crucificado, aquele que ressuscitou após o terceiro dia. Que a loucura para vocês, mundo perdido.
que é loucura para ti, Satanás, mas para nós que somos salvos, diz Paulo, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Aprove a Deus, né? Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Falar de alguém que esteve na terra, que desceu da sua glória, que após o terceiro dia ressuscitou, voltou para a glória, e agora vai buscar um povo para levar, dizer, vocês são loucos, vocês são loucos, vão morar onde? Vocês já visitaram a cidade de vocês? Você já conhece a casa de vocês? Eu não conheço. Eu só tenho fé, eu só tenho esperança que um dia eu vou morar lá, porque a minha fé é uma fé inabalável, meu irmão e minha irmã. A tua fé também tem que ser uma fé inabalável. A tua fé também tem que ser uma fé genuína, esperando, diz a Bíblia, as bem-aventuranças. E o Senhor em breve tocará a trombeta. O anjo vai dar o toque da trombeta e vai dar um brado, eis o noivo. E o Senhor buscará a sua noiva, buscará a sua igreja, recolherá dos quatro ventos, diz a Bíblia, da terra, os seus filhos, os salvos, aqueles que foram martirizados. Eu quero me encontrar, sabe com quem? Eu quero me encontrar com Estevão, aleluia, e dizer, ô Estevão, que revelação tu teve, Estevão, quando eles te tiraram para fora da cidade, e eles estavam te apedrejando, né, Estevão? Conta para mim qual foi a revelação que tu teve. E Estevão vai dizer assim, olha, eles estavam me apedrejando, eu estava tirado, eu estava caído, e eu levantei os meus olhos para o céu, e vi uma janela aberta, e o Senhor Jesus estava, aleluia, de pé naquela porta, naquela janela, e ele acenava, vem, Estevão, vem, meu filho Estevão, eu estou de braços abertos te esperando. Eles tiram a tua vida aí e eu te dou uma nova vida na eternidade. E eu quero perguntar para João Batista, quando eles degolaram João Batista na prisão, levaram a sua cabeça em um prato para apresentar para aquele rei soberbo e orgulhoso. E aí, João, estás aí com cabeça e tudo, estás aí com o corpo glorificado. Ei, João, como fostes, aleluia, um pregador genuíno, um pregador que pregasse a verdade, João Batista, perdesse a tua cabeça, foste degolado, mas aí tu estás, aleluia, com teu corpo glorificado. Ô glória, permita-me que estou chorando porque quando fala de Jesus, porque quando fala dos mártires, daqueles que pagaram um preço muito caro por amor do evangelho, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aí, eu vou te dizer algo, não desista desta caminhada, siga em frente, porque já tem gente chorando diante desta live, quando fala de Jesus, quando fala do evangelho, quando fala da cruz, quando fala dos mártires, não tem coração que não se quebranta. Eu quero perguntar para Pedrinho, ô Pedrinho, ô Pedro, eu quero perguntar para Pedro, ô Pedro, que coisa mais triste, tu não te achou digno de ser crucificado como Jesus foi? Tu pediste, vocês querem me crucificar, é? Então me crucifique de cabeça para baixo, ô glória. E eu quero dizer, Pedrinho, mas aqui agora no céu, Pedrinho, tu pode dizer que na terra nenhum sábio ganhou 3.000 almas em uma só pregação, Pedrinho, e na sua segunda mensagem tu ganhaste 5.000 almas para Jesus. Evangelho que estão pregando agora, que não transforma a vida, que não salva a vida, que não ganham almas para o Senhor Jesus Cristo, vão aprender com Pedro, vão aprender com Paulo, vão aprender com Estevão, vão aprender com eles, aleluia. O evangelho ainda tem poder para libertar e para salvar as almas. Quando chegar no céu, e eu já falei aqui uma vez, eu me derramo quando falo, eu quero perguntar para Paulo e Silas, quero chamar Paulo e Silas e quero perguntar, por amor de Deus,
Me diga que louvor foi aquele que vocês louvaram lá dentro daquela prisão, quando vocês estavam encarcerados lá no tronco. Me diga, por amor de Deus, que louvor foi aquele que vocês cantaram, se derramando em lágrimas lá pela volta da meia-noite, que abriu todas as portas da prisão, que abriu todas as portas das cadeias, e os presos não saíram, ficaram no lugarzinho que estavam. As portas, isso é um milagre, isso é um mistério. As portas das prisões todas abertas. O carcereiro estava dormindo, levantou, acendeu uma lamparina e foi puxado da espada para se matar, pensando: agora o meu senhor vai me matar, vai me prender, porque fugiram todos. E aí ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos todos aqui, nós não fugimos não. É que nós pensávamos, aleluia, que se nós cantássemos um hino de adoração, mesmo aos prantos, mesmo em lágrimas, se nós cantássemos um hino de adoração ao Senhor, iria aliviar um pouquinho a dor dos nossos tornozelos, a dor das nossas costas de tanto que apanhamos. E aí, quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a louvar, houve um estrondo dentro da cadeia e as portas se abriram, mas nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Oh, glória! Este é o servo de Deus. E eu quero perguntar para Paulo: que louvor vocês cantaram! Mexeu com os alicerces do inferno. E minha irmã, Deus manda dizer para ti: te encoraja, levanta a tua cabeça, mesmo na tua luta, mesmo na tua prova, não desista. Pense naquele louvor que você gosta de adorar, Deus gosta de louvar, vai lá, te derrama em lágrimas, mas canta, vai cantar, que vai as portas dos infernos bater em retirada, e Jesus vai abrir as portas dos céus. O tempo já se foi. O tempo já se foi. Mesmo cansado e afadigado de tanto correr, acho que vou ter que daqui um pouco fazer o programa de 1 hora de novo. Meu Jesus, não é fácil, né? Só Deus para dar graça. Queremos orar por você aí, meu irmão, minha irmã, né? E nós precisamos pedir sabedoria mesmo para Deus, como está dizendo a nossa missionária irmã Márcia, né? Precisamos, né, pedir sabedoria para Deus, né? Que Deus abençoe, né? Eu também vou apresentar, sim, minha irmã Martinez, vou apresentar aí, né? Vou apresentar todos vocês aí para Deus, vou orar por todos vocês, todos os nossos irmãos aí que estão nos assistindo da nossa live, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Quero que você esteja conosco, que convide mais irmãos e irmãs a estar na nossa live, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas, e nós queremos colocar os nomes de todos vocês na nossa agenda de oração, para nós orar junto, e eu sou alvo também das vossas orações. Seja bem-vinda, irmã Silene Soares, que Deus te abençoe também aí, serva do Deus Altíssimo, todos os irmãos que estão conectados conosco, nosso irmão Marcos ali, né? O Marcos ali em Atlântida Sul, Litoral Norte, um abraço ali para o Miguelzinho, um abraço também para nossa irmã Juliana e os demais seus filhinhos e a filhinha também ali. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos. Eu acho que já falei demais, né? Acho que vocês estão dizendo: esse homem não vai parar mais de falar hoje, mas eu já vou parar. Eu vou orar com vocês, tá bom? Então vamos orar. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, Pai. Te peço perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, Senhor, das minhas faltas. Te peço, Paizinho querido, que o Senhor adiante com providência e dê a solução para cada um dos teus filhos, tuas filhas, que estão junto conosco, Senhor. Eu não sei se é problema de saúde, se é problema financeiro, se é problema familiar, Senhor, se é problema de trabalho, mas eu quero que o Senhor alcance. Eu quero que o Senhor abençoe teus filhos, as tuas filhas, dê graça, dê vitória, dê saúde, Senhor. Abra a janela dos céus, Senhor. Dá-lhes a cada um, Senhor, um dia abençoado, um dia de vitória, Pai. Eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
e se ele não voltar, até amanhã às 9 horas, em mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.